Fala galera, vamos lá para a segunda semana no retrovisor. E eu vou antecipar um assunto. Poderia estar falando hoje das zebras, né? De como a rodada 2 geralmente é uma rodada maluca e tal, não sei o quê. Mas não, eu vou antecipar um assunto que eu geralmente trago mais perto do meio do campeonato, que é performance de quarterbacks calouros. Há uma tensão imensa na liga sobre desenvolvimento dos quarterbacks calouros. Mais uma vez, isso tem altos e baixos, essa tensão. A gente está numa tensão máxima agora, porque o resultado, pelo menos dos últimos 2, 3 drafts, foi muito ruim, ou pelo menos aparentam estar muito ruim. Então, o que está acontecendo? A gente já está olhando para os caras na segunda rodada e falando, pô, será? Cara, é de uma precipitação imensa, mas tem algumas situações, algumas circunstâncias que eu acho que eu tenho que levantar. Primeiro é o seguinte, a gente teve um draft anormal de 6 quarterbacks escolhidos no primeiro round, é um número muito elevado, parte porque, né, os drafts passados não produziram os quarterbacks que a liga precisava, então a demanda fica muito alta. Então há um problema de avaliação, um problema de estruturação em volta do quarterback e um problema de desenvolvimento técnico. A questão, bom, 3 deles estão jogando, né? Nesse momento já foram forçados a ser titulares. Um está machucado, um está esperando sua vez, que é o Drake Maye, e o outro sabe-se lá o que vai acontecer, que é o Penix. Mas dos 3 que estão jogando, a performance está baixa. Eu sei que o Jayden Daniels tem, né, a melhor desempenho deles. Mas a gente tem que colocar também num prisma. Ele joga, é o único que está jogando num esquema que favorece, né, quem está vindo do college, que é pouca adaptação. E está usando as pernas, está sendo liberado para usar as pernas dele também para fazer o que quer. A questão minha em relação ao Dennis são duas. Primeiro, que o esquema, quando está no campo aberto, funciona muito bem. Mas chega perto da Red Zone, a coisa complica. A gente viu contra o Giants. 7 vezes foram para a Red Zone, 7 vezes tiveram que chutar field goal, né? E a questão do desenvolvimento dele a longo prazo, porque isso não é sustentável na NFL de hoje, esse tipo de esquema, né? Ele vai precisar se desenvolver. Você pode ter as duas políticas. É melhor facilitar no começo ou é melhor já encaminhar para o que a gente precisa. A questão com o Daniels é que ele é um quarterback mais velho, não tem uma curva, um tempo de curva tão grande. Ele daqui a pouquinho vai ter que estar jogando dentro do pocket. Será que vão conseguir fazer isso? O Bo Nix está num esquema que precisa muita leitura de defesa, muito timing. Tem um tempo. Para mim, ele nunca foi um jogador de primeiro round, mas não quer dizer que ele não vai funcionar. Ele pode funcionar, mas vai precisar de um tempo de adaptação. Vão ter paciência com esse tempo de adaptação, essa é a grande questão. E para finalizar, o Caleb, que é um quarterback diferente dos outros. O Caleb jogou ano passado nesse esquema aberto do Kingsbury em USC, em que convida a jogada quebrada. Ele agora está tentando jogar de dentro do pocket. Está faltando precisão no passe, que a gente já viu isso. Eu falei sobre isso no pre-draft, que era a minha única parada com ele, que eu achava que ele poderia ter um tempo mesmo de adaptação, por causa disso, por causa da precisão no passe. Na NFL, o passe precisa ser mais justinho. No college, os recebedores dele tinham muito espaço para operar e podiam se redirecionar em direção à bola tá vindo. Na NFL não dá para fazer isso. Então é um processo. Eu acho que o Caleb tem talento, mas vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco para chegar no nível certo. Agora, a questão é a precipitação do que a liga precisa hoje, né? Precisa do resultado imediato. Isso não vai ter. Bom, eu vou para o jogo que eu escolhi de impacto no playoff, que foi a partida em Detroit do Lions contra os Buccaneers. Os Buccaneers venceram, né? Até uma certa surpresa, porque a gente espera muito do Lions, né? Isso embola a NFC North, né? Com 3 times ali despontando na briga, e deixa o Buccaneers em pé com o Saints, que é uma das grandes surpresas do campeonato. Então, eles, né, com essa vitória, eles não deixam os Saints escapar.
o Baker não teve números que teve na primeira rodada, mas quando precisou dele fazer os pontos, ele pontuou, o que não aconteceu com o Goff, que, né, desperdiçou uma performance defensiva do Hudson de 4 sacks e meio, cara, né, toda hora. E por causa disso ele não vai ser o meu destaque defensivo da rodada. A zebra podia ter escolhido entre muitas, mas eu fiquei com o Raiders indo até Baltimore e vencido. Por quê? Porque o Pierce foi muito criticado na primeira rodada por algumas escolhas. E dessa vez o grau de dificuldade era enorme, o Raiders não conseguiu correr com a bola, precisou que o Minshew fizesse os passes e ele fez, acionando principalmente os Davante Adams e o calouro Bowers, que está tendo já um início excepcional. Baltimore mandou na partida, era para ter ganho o jogo, mas abriu a porteira no finalzinho com uma cobertura defensiva um tanto vulnerável para o meu gosto, abriu a porteira para essa zebra. Time que preocupa, eu vou trazer o Jaguars já. Por quê? Porque eu falei isso no programa preview, no episódio, né, sobre a AFC South, que diferente do ano passado, eles iam ter um schedule complicado no início e melhora depois. Só que é um time que tem essa tendência, né, de começar mal e depois melhorar. Então, cara, eles vão precisar de algumas vitórias nesse início para poder ter um fôlego contra Houston, ou até pensando em wild card. Mas o ataque tá bem sem power, sem punch, né? O que já preocupa pelo tipo de pressão que já vai entrar em cima do Peterson. Muitas lesões também, lesões complicadas, Rams detonado, mas então não vou nem trazer o Rams, eu vou ficar com a do Pacheco em Kansas City, porque o Chiefs tá com alguns problemas ofensivos, né, de armas ofensivas, e perde um jogador que traz muito no jogo de corrida pela fisicalidade, pela potência dele de quebrar tackles e tal. Vamos ver como é que eles conseguem contornar mais esse obstáculo. Eu fiquei com o reencontro, o Sam Darnold, que ano passado jogou em São Francisco, batendo os 49ers, né? Muita ajuda da defesa, né? Que teve uma baita tarde e conseguiu frear o ataque de São Francisco, mas o Darnold, personalidade, né? A gente falou que o Darnold poderia ser uma história desse campeonato e esse iniciozinho está sendo, né? Up and down. No up eu vou ficar com o D.K. Dobbins, cara, que foi um jogador marcado por lesões nas suas primeiras temporadas lá em Baltimore. Vai para, eu ia falar San Diego, já tô maluco, vai para Los Angeles com o Greg Roman, que treinou ele em Baltimore, e tá tendo um início inacreditável, né? Nessa rodada foi média de 7,7 jardas por tentativa de corrida, 131 jardas, um touchdown. É o titular hoje, não tem dúvida, em cima do Gus Edwards, e pro estilo Chargers ele tá perfeito. Já o que não tá perfeito foi a chegada de Diontae Johnson pro Carolina. Ele chega com a missão de ser o playmaker para ajudar o Bryce Young. A primeira missão já falhou, o Bryce Young foi barrado, né? O Diontae conseguiu 3 passes completos em 6 targets para só 15 jardas. Ele soma 34 jardas nas 2 primeiras rodadas. É muito bom. Não foi para isso que fizeram o trade, né? Vamos ver se com o Dalton ele volta a mostrar que é esse tipo de playmaker. Vamos lá para os destaques da rodada mesmo, então. No ofensivo, eu fico com o Alvin Kamara, porque esse ataque novo dos Saints, novo esquema, está ajudando muito ele a retomar o brilho, né? Ele volta a ser o cara eficiente correndo com a bola e perigoso para os big plays, recebendo passe. Completou, então, né, correndo com a bola, ele fez 65 jardas e um touchdown. Correndo não, recebendo. E correndo 115, média de 5,8 por tentativa e 3 touchdowns, 4 touchdowns do esquema. Tudo que o Saints precisava é do Kamara brilhando. Defensivamente, eu fico com outro pass rusher, não Hudson, outro pass rusher. O Will McDonald dos Jets, que teve uma temporada difícil como calouro ano passado.
e conseguiu 3 sacks nessa partida. E contar com o McDonald vai ser muito bom para os Jets, né? Que acabam de perder um pass rusher por lesão, de Jermaine Johnson, e ainda não resolveram a situação do Reddick. Special Teams, eu falei do Jayden Daniels, não conseguiu os touchdowns na red zone, então sobrou para o kicker acertar 7 field goals e garantir o placar do jogo todo, inclusive o último para finalizar mesmo a partida. Uma partida que foi marcada também pela ausência do kicker do Giants, uma confusão danada por causa de lesão, Gannon. Calor, cara, eu vou ficar com o Marvin Harrison, não tem jeito, cara. O primeiro quarto dele contra os Rams foi sensacional. 4 passes, ele acabou com 8 targets no jogo, 4 passes completos. Os 4 foram no primeiro quarto, foi o primeiro quarto que decidiu a partida, né? 2 touchdowns, 130 jardas, média de 32,5 por passe recebido, cara. Esse é o cara que a gente precisava. E a gente já sabia que era um calouro pronto para jogar. Mas o poder de controle de corpo que ele mostrou, inteligência em buscar as rotas certas e até nas rotas quebradas, já ultrapassa muito a expectativa e já é o cara que dita a cobertura adversária e abre muito espaço para o McBride para as corridas do Conner. Olho no ataque do Cardinals, que promete ser entusiasmante aí nos próximos anos. E para finalizar, a jogada que escolhi foi o touchdown de 97 jardas do Justin Jefferson contra os 49ers. A bola voou umas 45, ele recebe, acelera contra 2 recebedores, muda de direção e vai para o touchdown. Foi lindo. Valeu, galera. O link está lá no site, o link da jogada, para quem não viu. E bora para a próxima rodada, para o próximo episódio do podcast. Até mais.